Fala galera, beleza? É, Esse vídeo aqui eu venho fazer um rápido comentário sobre essas notícias que tem rolado por aí e de um suposto tratado bilateral que os Estados Unidos está querendo fazer com o Brasil e que Bolsonaro está todo empolgado, o Bolsonaro e os bolsominions, né? Estão todos empolgados porque vamos se unir com a nação mais poderosa do mundo e esse tipo de coisa, esse tipo de admiração quase divina, né, do país norte-americano, no caso, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque o Brasil, desde assim do final da Primeira Guerra Mundial, principalmente, né, tem um tipo de cooperação com os Estados Unidos, né, bilateral, é, de lá para cá, que nunca foi ruim, no caso, né, sempre foi um Brasil subserviente aos interesses dos Estados Unidos, mesmo na época ali de Vargas, sempre os Estados Unidos marcou uma presença muito forte aqui dentro, né. Inclusive isso fazia parte do. Fazia não, faz parte da doutrina de Monroe. Né? James Monroe, né? Porque a pronúncia é Monroe, se não me engano. Não é, eu sempre achei que era Monroe, mas eu estava vendo que na verdade é Monroe, que faz parte daquele princípio da América para os americanos, que começou como uma doutrina anticolonial, mas que já no final do século XIX, né, virou uma doutrina colonial, né, principalmente aqui para dentro, né? Começando lá pela América do Norte e foi descendo ali até chegar na América Latina, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Porque quem dominava mesmo o comércio aqui dentro era a Inglaterra e a Alemanha, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, esses países ficaram detonados, especialmente a Alemanha. Os Estados Unidos abocanhou o buraco que eles deixaram aqui. Então, depois assim dos anos 80, a China vem crescendo bastante, né? Até que chegou um ponto que hoje é FMI, JP Morgan, esses organismos internacionais e alguns até bancos privados, né? Não bancos privados, mas assim, institutos privados de estudo econômico mundial têm apontado que a China, talvez até mesmo já em 2023, já comece a ser a maior economia do mundo. Em termos de PIB em poder de compra, de paridade de poder de compra, a China já é a maior economia do mundo, né? Mas em termos de PIB nominal ainda não é. Alguns apontam que vai ser, como eu falei, já em 2023, outros falam que no máximo já em 2030. Né? Já é a realidade, né? Que das 10 maiores economias do mundo, na próxima década, 7 serão da Ásia, sendo que a primeira vai ser da China. E querendo ou não, os europeus e principalmente os Estados Unidos estão desesperados. Não é à toa que a Europa fechou rapidamente esse tratado com o Mercosul, né, a União Europeia, né, um tratado que estava enrolando há 20 anos. Aí quando eles estão vendo esse prognóstico, né, de que a Europa vai ficar ainda mais abaixo do que já está, fecharam às pressas esse acordo com o Mercosul, né, para também é uma forma de conter o avanço chinês aqui dentro. E agora tem os Estados Unidos, né, querendo intervir na Venezuela de todo jeito, já ameaçando Cuba, Nicarágua, já fazendo chantagem para cima do México. E agora, com o subserviente dele aqui, que é Jair Bolsonaro, e Macri na Argentina, aproveitar esse momento para fazer um acordo bilateral com o Brasil, provavelmente, né, quem sabe até com a Argentina junto, né? Aí não seria bilateral, seria multilateral que chama, né? Ou trilateral, sei lá. Não lembro agora o termo. Mas com o Brasil tem essa questão, essa notícia que eu estava vendo essa semana, de que já estão prestes a fechar um acordo bilateral. E claro, a gente tem que pensar, diante desse quadro internacional de guerra comercial Estados Unidos e China, dessa mudança na correlação de forças do sistema internacional, de um sistema internacional que está passando da mão dos Estados Unidos para a mão da China, que está saindo do Ocidente e voltando para o Oriente, né? Porque até ali o século XVIII, XIX, mais até o final do século XVIII, as nações mais desenvolvidas economicamente, e não eram capitalistas, é bom lembrar disso, nem na Europa era, na verdade ainda, era a China, né? Era os países asiáticos, né? Liderado pela China, que depois foram destruídos ali no século XIX pela mão visível do Estado, né, armado dos países europeus e no final do século XIX também pelos Estados Unidos, no caso. Mas a gente está nesse cenário de mudança, né, das correlações de forças, né, mudança no sistema internacional.
E claro que nem a Europa nem os Estados Unidos estão a fim de perder a América Latina, né? Assim como eles não queriam perder a América Latina para a União Soviética, né? Que é bom lembrar que a União Soviética tinha os olhos aqui dentro. Tem uma conversa, você encontra até na internet isso aí, naquele site marxistas.org, na versão em espanhol, tem um discurso lá de Stalin por Politburo, no Comitê Central do partido, onde ele vai conversando sobre a América Latina e a América Central. Aí tem uma parte que ele fala que a União Soviética deveria ficar de olho na Venezuela, porque lá tem reservas de petróleo muito grande e tem que evitar que os Estados Unidos consigam colocar a mão, e também ficar de olho no Brasil, né? Inclusive ele fala até em apoiar o Partido Comunista aqui do Brasil para tentar fazer uma revolução aqui dentro, no caso. Mas isso aí a gente pode falar em outro vídeo, no caso, né? E naquela época, depois da Revolução Cubana, é, o medo de perder a América Latina para o bloco soviético triplicou, e aí tiveram que apelar para as ditaduras militares aqui dentro da América Latina, né? No caso. Tanto que quando Salvador Allende chegou no Chile como presidente, acho que foi Henry Kissinger, se não me engano, que afirmou que seria uma vergonha para os Estados Unidos, uma vergonha internacional, se eles não conseguissem submeter nem o quintal deles, né? Então, eles tinham que derrubar os governos de esquerda aqui na América Latina, né? Porque eles estavam tentando ferrar com os Estados Unidos, no caso, né? Ferrar com os Estados Unidos significa que eles estavam preocupados em fazer em industrializar a América Latina, né? E em não fazer e não colocar em primeiro lugar os desejos das multinacionais norte-americanas, no caso, né? É, Então aqui a gente tá passando por um período mais ou menos semelhante nesse sentido, né? De medo dos Estados Unidos e da Europa de perder a América Latina, dessa vez para a China, que também ironicamente é comunista no caso. Aí, é, voltando para essa questão do acordo bilateral. Qual é o primeiro ponto desse acordo bilateral? Obviamente, o primeiro acordo desse primeiro objetivo é tentar conter o avanço chinês, o avanço comercial chinês aqui na América Latina, né? Quando o Trump foi eleito em 2016, aí começou o governo mesmo em 2017, ele tinha aquele secretário de Estado dele, o Tillerson, se não me engano, não sei se se pronuncia Tillerson, sei lá, que ele começou a fazer reuniões aqui nos países latino-americanos, na época no Brasil era Temer, né, ainda, e num dos comentários ele se mostrava preocupado com a presença da China aqui muito grande. Aí ele falou mais ou menos assim que a China era uma ameaça aos interesses comerciais dos Estados Unidos. Ainda não era uma ameaça militar, ainda. Né? Então você vê que toda essa intervenção na Venezuela, toda essa correria em querer estabelecer acordo bilateral aqui dentro com os países, especialmente com o Brasil, né, que é a economia principal daqui, e o que tem o maior peso político, vamos dizer, a atuação internacional latino-americano principal também é o Brasil, eles estão tentando correr para poder tentar conter a China. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é, beleza, vai fechar, certamente vão fechar, porque esse governo que nós temos aqui é uma vergonha. Mas se fechar esse acordo bilateral, será que eles realmente vão conseguir conter a China? Eu vou apresentar aqui alguns números que são números oficiais, está no site do Ministério da Economia, né? Então eu vou comentar aqui alguns números. No primeiro semestre aqui desse ano, em 2019, o comércio do Brasil com a China, em termos de exportações do Brasil para lá, representou 27,6% da nossa balança comercial. E em termos de importação, 21,5%. Né? O Brasil exportou para lá nesse semestre 2019, nesse primeiro semestre, 30 bilhões 354 mil dólares, importou 17 bilhões, quase 18 bilhões. Tem um superávit, né, nós temos no caso. E anual, assim, 2017-2018, com a China foi 26,7% e em exportações, né, em importações foi 19,2% no caso. E também a gente teve superávit, no caso, com os chineses. Aí a gente tem que pensar, tá, mas quais são os produtos exportados para a China? Segundo também o Ministério da Economia, 26 bilhões das nossas exportações no primeiro semestre desse ano são de produtos básicos, de produto semifaturado é apenas 2 bilhões e de produto manufaturado 761,3 milhões, no caso, né? Não, esse aqui foi no semestre do ano passado. E no semestre desse ano, fazendo uma comparação, os números na verdade praticamente não se alteraram, né? Continuam basicamente esse. Deu uma aumentada no produto semi-manufaturado, que saiu dos 2,65 bilhões e foi para 3,9 bilhões, né? E já no produto manufaturado deu uma queda, no caso.
Beleza. Aí as importações do Brasil, claro, todo mundo sabe, é quase tudo produto manufaturado, né? No semestre do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, foram 14 bilhões de produtos manufaturados importados da China. E esse ano, no primeiro semestre desse ano, já é 17,6 bilhões, né? Mas agora vamos pensar aqui agora. Quem é que detém o poder aqui no Brasil? Bolsonaro é um boneco, a gente tem que deixar claro isso. Quem que detém o poder? A gente sabe que são os ruralistas, né? A gente sabe que são o poder econômico mais forte no Brasil desde do início da desindustrialização brasileira, ali depois 94. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mostrando como o Plano Real ele foi o que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o Brasil se desindustrializar muito fortemente, né? Mas aqui, indo para 2019. Quem é que detém o poder no Brasil hoje? Como falei, são os ruralistas, né? Quais são os maiores, os produtos mais exportados para a China? Soja triturada, 38% só no primeiro semestre desse ano. 38% de soja das nossas exportações para a China foram de soja triturada, 26% foram de óleo, petróleo bruto, de minérios de ferro, são os três principais, né? Mas também tem de carne bovina, frango, tem de algodão, tem minérios de cobre, tem fuma e folhas, tem, deixa eu ver, celulose, ferro-líquidos, enfim, né? Esses são os principais produtos, né, de exportação para a China. Sendo que os três principais são soja triturada, petróleo e óleos brutos, né, e minérios de ferro. No anual do ano passado, 2017 e 2018, 43% foi de soja triturada, 23% de óleo bruto e 17% de minério de ferro. E agora, e agora vamos fazer uma comparação com as exportações para os Estados Unidos. No primeiro semestre desse ano, as exportações para os Estados Unidos representaram 13,4%. Olha só a diferença com a China. E as importações do Brasil representaram, nesse primeiro semestre de 2019, 16,5%. Então a gente tem um pequeno superávit, no caso, né? Porque o valor das exportações primeiro semestre de 2019 para os Estados Unidos são 14 bilhões e 700 mil em número redondo, e de importação 13 bilhões e 700 mil em números redondos. Né? É mais que isso. Então é um superávit bem pequeno e, na verdade, é o primeiro superávit que a gente tem desde 2008. Teve um pequeno superávit ali em 2017. E Trump já está enchendo o saco com isso, né? Ele já está falando que o comércio com o Brasil é justo por causa disso e daquilo. Um papo furado, né? No caso. E as exportações do Brasil, os principais produtos exportados para o Brasil, são os produtos manufaturados, né? Ou seja, quem deve gostar muito do comércio com o Brasil deve ser o pessoal da indústria de São Paulo, né? Que está todo quebrado. Né? E só no primeiro semestre desse ano, de produtos manufaturados foram exportados para o Brasil no valor de 9,35 bilhões e no mesmo período do ano passado 7,67 bilhões, uma variação aí de 21,9%. Isso aqui está números do Ministério da Economia. E de importações do Brasil também quase tudo produto manufaturado no caso. Aí aqui, aí aqui a gente tem que voltar para aquilo que eu falei. Quem é que detém o poder hoje? São os ruralistas, não são os industriais de São Paulo que, mesmo se por ser, são todos burros e entreguistas, né? É só ver que eles batem palma para todas essas políticas econômicas que têm destruído eles mesmos, eles continuam batendo palma. Né? É uma coisa que eu não consigo entender na elite brasileira, no caso, né? É uma estupidez gigante, no caso. Então você, vindo para o acordo bilateral que o governo quer fechar com os Estados Unidos, será mesmo que os ruralistas, os donos do poder hoje no Brasil, eles vão perder todo esse comércio gigante que eles têm com a China? Esse tipo de pergunta a gente tem que fazer. Porque no capitalismo o que importa é o lucro. E é claro que por esses dados aqui, o lucro dos ruralistas é muito maior com a China do que com os Estados Unidos. Muito maior. Praticamente nas exportações para os Estados Unidos, para você ter uma ideia, como eu falei, fazendo uma comparação do primeiro semestre desse ano dos produtos exportados para a China. 38% de soja triturada e no mesmo período para os Estados Unidos,
praticamente não aparece a soja triturada exportada para lá. De petróleo e óleos brutos, 26% para a China no primeiro semestre de 2019. No mesmo período para os Estados Unidos hoje, 8,8%. Então você vê a diferença de mercado, não é? De mercado. O lucro com a China é muito maior. Então a gente tem que parar para pensar. Faz sentido os ruralistas quererem perder o lucro gigante que eles têm com o comércio com a China, no mercado chinês, para poder agradar um presidente subserviente que nós temos? Na minha opinião, por mais burro que seja a nossa elite, mais burra, né? Seja elite rural, seja elite industrial, que está acabando também, eu não acredito que eles vão abrir mão desse lucro tão grande, né? Só se for um acordo assim que vai beneficiar muito eles, né? Muitos ruralistas. E aí a gente vai para o segundo ponto, um acordo bilateral. Os Estados Unidos têm guerra comercial com a China. Uma das exigências dos Estados Unidos é que a China compre mais produtos primários dos Estados Unidos. E qual é o concorrente direto na América com os ruralistas norte-americanos? São os ruralistas brasileiros, né? Então, a pergunta que nós também temos que fazer: esse acordo bilateral, é para conter o avanço comercial da China. Dois, é para poder derrubar a concorrência da agricultura brasileira e a agricultura norte-americana pegar o nosso lugar. Aí a pergunta de novo que eu faço é: os ruralistas brasileiros vão aceitar isso? Né? Eu sinceramente acho que não. Então, o que eu quero dizer com isso, no caso, beleza, alguém pode falar, ah, não, mas a gente exporta mais, é bom com os Estados Unidos porque nós exportamos muito produtos manufaturados para lá. Isso é verdade. A gente exporta muito para lá, mas importa muito mais e os produtos deles são muito melhores. A indústria dele lá não tem nem comparação. Se chegar aqui dentro com abertura comercial total, termina de arrombar tudo que já está destruído aqui no Brasil. E ainda mais a gente vai pagar a gasolina cara, né? Porque o principal produto de importação que o Brasil tem feito com os Estados Unidos importado dos Estados Unidos muito óleo combustível, né? Diesel, diesel, por exemplo, diesel, não sei também a pronúncia. Sou muito ruim com essa pronúncia em inglês, galera, foi mal. E também de gasolina. Então a gente vai com um acordo bilateral com os Estados Unidos, o que poderia acontecer, na pior das hipóteses, né? Um enfraquecimento total da agricultura brasileira, que é o que tem sustentado a nossa economia, infelizmente. Vão pagar gasolina cara, como já estamos pagando, para pagar mais ainda. Nossa indústria vai terminar de ser totalmente destruída, né? No caso. E a gente vai virar o que? Uma verdadeira país africano, né? Como a Argentina já virou. Macri já conseguiu transformar a Argentina num país africano aqui dentro da América Latina, né? E aí um acordo bilateral assim que os ruralistas aceitassem subservientemente ia transformar o Brasil também no segundo país africano na América Latina, no caso, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer então é que, por mais subserviente que seja o governo, por mais que esse acordo bilateral tenha um objetivo primário, é de tentar conter a China, e secundário, de tentar tirar a agricultura brasileira do páreo, né? E colocar na agricultura brasileira em relação ao comércio com a China, a agricultura norte-americana, eu acho que esse acordo bilateral com certeza vai sair do papel, mas não vai ser suficiente para conter a China aqui dentro, no caso, né? Justamente por aquele motivo que eu falei. Como são os ruralistas que detêm o poder e como no capitalismo que manda é o lucro, eu não acho que os ruralistas vão abrir mão de um lucro tão gigante que eles têm com a China. Né? Tenho quase certeza que não. Então, por mais que seja eu acho que vai ser pior mais para a indústria brasileira do que para a agricultura. Não vai conter a China, vai conter a nossa indústria que já está totalmente contida, né? Eu estava vendo aí que enquanto nos últimos 30 anos a produção industrial do mundo triplicou, no Brasil cresceu só 25%, né? Então, é uma vergonha, né? Se fizer esse acordo bilateral com os Estados Unidos, aí é que já era, de vez. Aí a gente só vai trabalhar em shopping, comércio, no Uber, no Cabify, esse tipo de aplicativo, né? Ou então daqui a pouco a gente vai ter que todo mundo ir pro campo trabalhar lá, porque só vai isso que vai acabar restando aqui no Brasil, né? O que é uma tragédia, no caso. Mas então é isso aí, eu quis dar só esse comentário aqui, no caso. Né? Esse acordo bilateral não vai ser tão fácil como o governo está achando que vai ser, né? O governo que eu digo, o presidente. Dificilmente vão conseguir conter a China, porque o lucro que o Brasil, que os ruralistas, os verdadeiros donos do poder hoje,
tem com a China é muito maior do que com os Estados Unidos, né? E em vista a crise que a indústria brasileira está vivendo, também acha que os industriais brasileiros não vão aceitar um acordo comercial tão prejudicial a eles, né? Porque aí eles quebram e viram proletário também, e viram, né? Vão para a classe menos abastada também, né? A classe dominada. Então é isso aí, galera. Depois eu pensar em fazer um vídeo aqui, em como eu falei, em como o Plano Real iniciou esse processo de desindustrialização, ou se não iniciou, pelo menos alavancou mais ainda, né? Então é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.